para revisão e compreensão do capítulo 372 do livro Harrison, né, que vai falar para a gente sobre doença de Parkinson e outros transtornos do movimento. O vídeo que eu vou produzir vai ser só sobre a doença de Parkinson em si, de fato, mas a gente vai fazer a leitura sobre os outros transtornos do movimento. Então, a doença de Parkinson é ocupa o segundo lugar de incidência das doenças neurodegenerativas, né? Esse primeiro lugar é ocupado pela doença de Alzheimer, do vídeo anterior, e o livro vai trazer para a gente que ela ataca jovens, pode atacar jovens, idosos, usualmente idosos, né, mais comumente idosos, mas também pode atacar jovens, tem registros de pessoas apresentando a doença aos 20, 29 anos, mas em comum ela ataca os dois sexos por igual, por mais que se acreditava antigamente que eram mais os homens. A gente vai trazer informação de que a gente tem afecção de mulheres e homens por igual, de todas as raças, ocupações e países, e ela usualmente começa depois dos 60 anos, né? E aí o livro fala que alguns estudos preveem que nos próximos decênios, né, nas próximas décadas, a gente vai ter um incremento absoluto na incidência de Parkinson, né? No ponto de vista clínico, a gente vai ter o que o professor decidiu chamar de triada de Parkinson, né? Que são o que o livro vai trazer para a gente como sinais cardeais da doença, né? Que vão ser o tremor de repouso, rigidez muscular, bradicinesia de movimentos lentos e deficiências da locomoção de maneira geral, né? E aí a gente já assistiu alguns vídeos sobre, por exemplo, o caminhar, o impacto no caminhar que essa doença produz. Além desses sinais cardinais, a gente vai ter outras manifestações gerais, né, como rigidez da marcha, instabilidade postural, dificuldades da fala, perturbações do sistema autônomo, perturbações de função sensitiva, mudanças no ânimo, insônia. Mudanças no ânimo, isso é um ponto bastante importante, porque no simpósio em que eu assisti, a gente vê a depressão se sobrepor, né, se apresentar em diversos casos de doença de Parkinson. A gente tem insônia, deficiências cognitivas e demência senil, que é a demência pela idade, né? E estes outros transtornos todos, além dos sinais cardeais, formam o que a gente vai chamar de quadro não dopaminérgico. E a gente vai entender o porquê que esse quadro acontece e como ele acontece e em quais momentos, né? Então, nas manifestações histopatológicas, observando o tecido de maneira microscópica, a gente vê a degeneração dos neurônios da substância negra, pars compacta da substância negra, mais especificamente, a gente vai observar isso na ressonância magnética, né? Além dessa degeneração, a gente vai ter uma e o que ela vai produzir vai ser uma diminuição de dopamina nos núcleos estriados e inclusões de proteínas citoplasmáticas conhecidas como os corpos de Levy, que vão evidenciar para a gente aí essa deposição dos corpos de Levy, vão evidenciar para a gente ainda mais o quadro não dopaminérgico, né? Então, a gente sabe que os sinais cardinais são produzidos por um quadro que é dopaminérgico de fato. Porém, o livro vai trazer para a gente a informação de que antes do início desses sinais cardeais no doente, a gente vai ter uma apresentação de um quadro não dopaminérgico, né? E esse quadro não dopaminérgico, ele está mais relacionado à degeneração neuronal dos corpos com a formação de corpos de inclusão, né, os corpos de Levy, nos neurônios colinérgicos do núcleo basal de Maynard, nos neurônios noradrenérgicos do locus ceruleus, nos neurônios serotoninérgicos também, nos núcleos dorsal do RAF, do talho cerebral, dos neurônios do sistema olfatório, dos hemisférios cerebrais, da medula espinhal, do sistema nervoso autônomo periférico, né? O que a gente vai produzir vai ter como quadro não dopaminérgico. E a gente tem um quadro aqui de fato, né? Então esse quadro 3721 ele vai trazer para a gente as manifestações cardeais, outras manifestações motoras de maneira geral e as manifestações não motoras, né? Essas manifestações não motoras estão relacionadas aí ao quadro não dopaminérgico, né? Então a gente vê a bradicinesia, o tremor de repouso, a rigidez e as alterações da marcha, na locomoção e na postura, né? E aí, em outras manifestações motoras,
O que chama mais atenção, o professor o que chama bastante atenção no paciente, são essas faces de máscara, né? O masked face, nos doentes de Parkinson, e uma voz diminuída, né? Uma hipotonia, uma voz apagada. Aí nas manifestações não motoras, a gente tem todo esse quadro, né? Até alterações do sistema nervoso autônomo, hipertensão ortostática, perturbação de via gastrointestinal, geniturinária, disfunção sexual, deficiências cognitivas e demência, perturbações do sono. Então, a gente tem esse quadro aqui todo sendo produzido, e aí o livro vai trazer pra gente, né, que a degeneração dos neurônios dopaminérgicos de fato são afetados na etapa média da doença, né? E bom, se é na etapa média, algo é degenerado antes, né? Então a gente vai ter a degeneração não dopaminérgica acontecendo antes do início dos sinais cardeais. São esses sinais clássicos que estão de fato incluindo degeneração dos neurônios dopaminérgicos. Bastante interessante essa percepção para a gente compreender que os sinais cardeais não vão ser os prodrômicos, né? Não vão ser os iniciais, eles já vão estar identificando para a gente uma doença que se arrastou. Então o livro começa a trazer para a gente compreensão do conceito de diagnóstico diferencial para a doença de Parkinson, né? E aí ele define o termo parkinsonismo, o síndrome parkinsoniano. Então o que é o parkinsonismo? O parkinsonismo é um conjunto de manifestações clínicas que pode se apresentar em diferentes doenças, não só na doença de Parkinson, né? Ele provavelmente foi identificado primeiro por esse indivíduo que identificou a doença de Parkinson, porém, ele é uma síndrome que se compõe de bradicinesia com rigidez, tremor ou ambos, né? E aí, tendo que essas manifestações clínicas podem passar ali, podem ser vistas por alterações em diferentes pontos dos gânglios basais, a gente identifica que tem uma larga lista de doenças para o diagnóstico diferencial, né? Então a gente tem o quadro aqui 372.2 trazendo essa compreensão. Então o quadro está aqui, ó, diagnóstico diferencial do parkinsonismo, né? A gente tem a doença de Parkinson, o livro traz informação de que 75% dos quadros de parkinsonismo são de fato doença de Parkinson, podem ser de origem genética ou esporádico, o esporádico é mais comum, mas a gente também tem o parkinsonismo atípico, parkinsonismo secundário, e aí essas doenças aqui são o Parkinson idiopático, né, onde a gente sabe que tem alguns componentes genéticos, mas ele é de fato mais esporádico. No parkinsonismo atípico, a gente reconhece aqui uma série de diferentes alterações que de fato levam à doença de Parkinson, porém não são as alterações nas estruturas do sistema nervoso central que são comuns para a doença de Parkinson. E o parkinsonismo secundário vai ser o parkinsonismo que é causado por uma outra etiologia de base, né? Então a gente tem um síndrome parkinsoniano causado por uma etiologia de base, qualquer que seja esta. Então tem os que são induzidos por fármacos, os que são induzidos por tumores, né? Por infecções de tipo vascular, normal, hidrocefalia normotensa, normal hypertension hydrocephalus, normal tension hydrocephalus, hidrocefalia normotensa, né, onde a gente tem um alargamento dos ventrículos, mas com uma pique normal, e tem várias outras causas. E aí a gente entra em que o parkinsonismo, essa síndrome com tremor e rigidez muscular, pode ser encontrado em outras doenças, em outros transtornos neurodegenerativos, como é o caso da doença de Huntington, que foi uma das que a gente estudou com mais profundidade. Doença de Wilson, essa doença de Wilson é uma doença genética também, e é uma doença em que a pessoa deixa de processar cobre, então a gente tem uma alta deposição de cobre
no fígado e também pode afetar aí o sistema nervoso central, a gente vai ter uma síndrome parkinsoniana. Interessante da doença de Wilson, eu vou até trazer aqui para discussão. Vou pausar. Então, trazendo para discussão, aqui eu pego no Radiopédia, né, doença de Wilson, e a gente tem que ela é conhecida como uma degeneração hepatolenticular, né? Então, fígado e gânglios basais ali, gânglios lenticulo-estriados. E um achado muito interessante é esse anel com essa cor de cobre, de fato, que é uma deposição de cobre aqui no olho, né? Então, é um achado bastante interessante no sistema nervoso central, sobretudo em flare, a gente consegue observar que essas hiperintensidades, cadê flare? Essas hiperintensidades, aqui não tá vendo, mas bom, essas hiperintensidades aqui, a gente está observando T2, essas hiperintensidades na região dos gânglios basais, né, que provavelmente relacionado a uma degeneração pela deposição de cobre, né? Então, doença de Wilson é bastante interessante de trazer para a nossa discussão. É um transtorno degenerativo que vai se apresentar com síndrome parkinsoniana, né? Então, há de se fazer algumas diferenciações para poder identificar se de fato é um Parkinson ou não, né? O livro traz aqui que geralmente 75% dos casos são Parkinson, porém, se a gente realiza o diagnóstico usando só os 3 componentes da síndrome, tremor, rigidez e bradicinesia, se observaram em estudos anatomopatológicos pós-mortem, né, que existia um erro de 24% do diagnóstico, né? E aí foi necessário fazer uma atualização desses critérios clínicos, né? E aí, na atualização dos critérios clínicos, a gente tem se manteve o tremor em repouso, a assimetria das aparições, né, de rigidez muscular e de tremor em repouso também, e uma resposta boa à levodopa, porque o que responde à levodopa é um transtorno degenerativo que está degenerando células secretoras de neurônios secretores de levodopa, né? E aí a gente tem um diagnóstico patológico mais certeiro em 99% dos casos, utilizando esses critérios aqui, né? A resposta do paciente ao levodopa, a assimetria das apresentações e o tremor de repouso. O PET e o SPECT é o Single Positron Emission Computerized Tomography. Eles vão observar menor captação dos marcadores dopaminérgicos estriatais, né? E aí a gente consegue observar nessa imagem aqui, em que uma pessoa normal está captando bastante esses marcadores dopaminérgicos e numa pessoa com doença de Parkinson a captação é muito mais baixa desses mesmos marcadores. Porém, esses estudos de imagem, por exemplo, são raramente usados, né? São necessários só em casos mais difíceis de diagnóstico, porque a gente pode usar só os critérios clínicos para fazer o diagnóstico de fato de doença de Parkinson. E aí o livro cita que talvez no momento em que a gente tiver a desenvoltura de uma medicação modificadora de doença, essa modificação, essa aparição da medicação vai fazer com que haja necessidade de um acompanhamento em que a gente possa de fato observar e seguir observando as alterações que estão acontecendo a nível imaginológico no sistema nervoso central dos pacientes com doença de Parkinson. O livro traz também que a gente tem estudos genéticos que apontam que as mutações do gene LRRK2 eles têm uma relação aí com a frequência da apresentação de Parkinson familiar, né? E inclusive representam 1% dos casos que são esporádicos. Então já há indícios aí de que há mutações nesse gene específico que vai predizer, né, a aparição de Parkinson nos pacientes. Então, bastante importante a gente entender, né, essa mudança nos diagnósticos, essa mudança nos critérios diagnósticos, para poder fazer um diagnóstico mais certeiro, não só utilizar o que era utilizado antigamente, que são os sinais cardeais
sem observar essa reação ao levodopa e essa assimetria na apresentação dos sintomas. E o livro começa a trazer para a gente a compreensão dos termos parkinsonismo atípico e parkinsonismo secundário, né? E aí o parkinsonismo atípico vai trazer para a gente um quadro neurodegenerativo bem mais extenso do que a doença de Parkinson em si, né? Então a gente vai ter um componente cerebelar, componentes de outras estruturas do sistema nervoso central e a gente vai ter a aparição do que a gente vai chamar de atrofia de órgãos múltiplos e sistemas, né? Multiple System Atrophy. Então, esses vão ser os casos em que a gente vai ter o parkinsonismo atípico, né? Com uma apresentação bem diferente do Parkinson normal. E, por último, se considerar o parkinsonismo secundário. Então, o parkinsonismo secundário, que o livro traz aqui, ele pode ser induzido por diversas condições, inclusive fármacos diferentes, morte celular, né, necrose por doença cerebrovascular, tumores, exposição a toxinas, né? E aí a gente tem esse quadro, né? O livro sugere a observação desse quadro para a gente diferenciar alguns pontos sobre a anamnese e exploração física para considerar os diagnósticos diferenciais. Então se a gente tem ali o nosso parkinsonismo, né, os sinais de parkinsonismo mais uma deficiência temprana, né, uma deficiência cedo da fala e do caminhar, da marcha, a gente deve considerar um parkinsonismo atípico. Se a gente tem uma história do paciente ali na anamnese com exposição a neurolépticos, a gente deve considerar um parkinsonismo induzido farmacologicamente. Começo antes dos 40 anos é a forma genética de Parkinson. Hepatopatia pode ser doença de Wilson, como a gente falou, né, o mau processamento do cobre. E o tratamento, né, são agentes quelantes, como o zinco. Se a gente tem um quadro de alucinações tempranas, né, alucinações cedo, as primeiras apresentações, pode ser uma demência com corpos de Levy, corpúsculos de Levy. Uma resposta deficiente ou nula ao levodopa, parkinsonismo atípico ou secundário, né, vão indicar essas duas coisas. Então, a gente entendeu aquela construção de que se o paciente responde à levodopa, a gente tem de fato uma afecção ali dos neurônios que vão secretar dopamina e fica mais evidente o diagnóstico de doença de Parkinson de fato, né? Doença de Parkinson idiopática, comum, a primeira. Porém, se a gente tem uma resposta deficiente ou nula à levodopa, a gente deve continuar fazendo investigação para identificar outras formas de parkinsonismo, né? O parkinsonismo atípico ou secundário. Se a gente tem hipotensão ortostática, é uma forma de apresentação de parkinsonismo atípico com falha de multiple system atrophy, né? Atrofia sistêmica múltipla, parkinsoniana de fato. Ou então, se a gente tem sinais cerebelosos notáveis, né, sinais do cerebelo, algumas ataxias e apraxias, né, a gente pode duvidar mais dessa falha múltipla, atrofia múltipla sistêmica cerebelar. E se a gente tem um tremor postural simétrico, que envolve, por exemplo, os dois braços, com alta frequência, a gente deve pensar mais em tremor essencial, né, e não em doença de Parkinson em si. Então essas são algumas das características que fazem a gente pensar nos diagnósticos diferenciais para poder considerar a apresentação de forma de parkinsonismo atípico ou o secundário, que foi o produzido por algumas condições, certo? O que o livro vai trazer para a gente, em um outro momento ele cita, mas ele vai trazer para a gente identificação dos gânglios basais, né? A gente vai observar aqui o corpo estriado, né? Que é a cabeça do caudado, né? O núcleo do caudado e o putamen. Mais abaixo a gente tem o globo pálido e aqui nessa topografia a gente vai ter a substância negra de fato, que é o que a gente vai observar na ressonância magnética, né? Então tá aqui a substância negra, né? Observando mais aí o núcleo subtalâmico, subthalamic nucleus,
núcleo subtalâmico. Aqui a gente tem a cabeça do caudado, né, se projetando aqui para dentro do ventrículo lateral, o corpo estriado e o globo pálido mais ao meio, né? Aqui no meio a gente vai ter já essa descendência aqui das fibras corticais, vão formar para a gente a cápsula interna, e aqui, passando por aqui, a gente tem a cápsula externa, aqui, mas é descendência radial, né? A coroa radiada que forma aqui no meio a cápsula interna. Então a gente deve considerar essas afecções, né, do parkinsonismo atípico, com uma apresentação de sintomas muito mais extensos, né, envolvendo o cerebelo, envolvendo outros gânglios basais, e o parkinsonismo secundário. E além disso, ter em conta né, as possibilidades de parkinsonismo que estão que sejam de outras causas de base, de outras etiologias de fato, né, outros transtornos neurodegenerativos, como a doença de Wilson e a doença de Huntington, ou parkinsonismo apresentado na doença de Alzheimer, né, e a gente vai considerar os transtornos do esquecimento, uma neurodegeneração do córtex medial, do lóbulo parietal. Essas coisas todas devem ser pensadas antes da gente dar de fato o diagnóstico de doença de Parkinson. Então o livro começa a descrever para a gente discriminar algumas das causas, né, etiologia e patogenia, algumas das causas, das prováveis causas de doença de Parkinson. O livro fala que quase todos os casos são esporádicos, de 85% a 90%, e se desconhecem as causas, né? Então, por mais que a gente observe alguns fatores genéticos alterados, a causa em si ainda não foi descoberta. Das informações epidemiológicas coletadas, a gente tem essas informações sugerem que há um maior perigo quando a gente tem exposição a praguicidas, né, nas lavouras, nas zonas rurais, pessoas que bebem água de poços e, incrivelmente, se apresenta um menor risco para as pessoas que consomem tabaco, né, o fumo de cigarros e cafeína. Também esses achados não são explicados, né? Não há uma explicação do mecanismo, mas são achados estatísticos, né? Que é o que é a epidemiologia. O livro vai trazer para a gente o conceito de que em muitos dos casos de doença de Parkinson, a gente tem um fenômeno de dupla afetação patológica, né? Em que a gente deve ter um gene que induz a susceptibilidade daquele indivíduo e a exposição a um fator ambiental tóxico, né? Entre os fatores que são sinalizados como participantes do quadro patológico, a gente tem morte celular, estresse oxidativo, neurotoxicidade pela acumulação de cálcio, que a gente sabe que induz apoptose, induz reações enzimáticas indesejadas, inflamação e disfunção mitocondrial. Todos esses fatores aqui vão levar a um único lugar, né? A morte celular, seja ela quando provavelmente, né, seja ela necrose ou apoptose, mas neste caso aqui, como a agressão é muito baixa, a gente tem a morte celular provavelmente produzida pelo processo de apoptose, né? O livro traz que as mutações gênicas que foram identificadas, e a gente tem um quadro gigantesco, quadro com 16 achados aqui em diferentes posições. A maioria que eu vejo é no cromossoma 1, mas a gente tem no 22, no 4, no 6. São genes que codificam diferentes proteínas, né? E aí eu vou deixar aqui essa marcação na alfa-sinucleína, que é bastante conotada aqui pelo nosso livro. Então, os achados das mutações gênicas vão explicar, ou pelo menos esclarecer, alguns dos mecanismos patológicos empregados na doença, né? Não que nenhum desses mecanismos explica a aparição da doença de fato, né? Mas o multifator, né, produzido por todos os mecanismos é o que vai explicar o porquê que a doença aparece de fato.
E aí o livro vai trazer pra gente que destes fatores todos, os mais importantes, né, e o que mais a gente tem indício nos estudos é o pregamento errôneo das proteínas, a acumulação de algumas dessas proteínas e a disfunção das mitocôndrias, né? Então, a gente deve lembrar que a gente tem na doença de Parkinson a presença de corpos de Levy, neuritas de Levy, né, com uma maior formação dessas proteínas, que são as alfa-sinucleínas, e a diminuição da eliminação das alfa-sinucleínas, né? O livro, inclusive, cita que a duplicação ou triplicação do gene que codifica a proteína alfa-sinucleína, por si só, né, pode originar a doença de Parkinson, certo? E aí ele cita outra vez, né? A acumulação de proteínas anormais causa doença de Parkinson, sobre a sobreexpressão de alfa-sinucleína, deficiência da eliminação do proteossoma, ou é o que vai gerar a degeneração dos neurônios dopaminérgicos, né? E aí vai formar para a gente o que a gente vai chamar de corpos de inclusão, que aqui não tem um corte histológico no livro, mas a gente sabe que é uma deposição dessas proteínas, né, formada pelas alfa-sinucleínas, que vão se juntar todos e formar um oligômero. Então, aqui nesse ponto sobre a fisiopatologia da doença de Parkinson, a gente vai... O livro vai trazer para a gente um modelo da organização funcional dos gânglios basais, e depois vai mostrar para a gente o que está acontecendo no Parkinson, né? Então, na doença de Parkinson, a gente tem um esgotamento dopaminérgico que intensifica e não consegue regular o sinal, a sinalização que está indo para o núcleo subtalâmico e para o globo pálido interno. Então, vai intensificar os impulsos que estão chegando nessas duas estruturas. E esse sinal chegando muito forte nessas duas estruturas inibe o tálamo, né? Produz a inibição excessiva do tálamo, que diminui a ativação, que diminui a função do tálamo por sobre os sistemas motores corticais, né? Então a gente tem uma diminuição da participação do tálamo nesse processo, né, por falha dos neurônios da substância nigra, e essa diminuição da função do tálamo vai produzir as manifestações parkinsonianas, tá? Então a gente vai observar aqui nessa imagem, por exemplo, que aqui a gente tem a substância nigra compacta, aqui a gente tem a substância nigra reticulada. Esse é o funcionamento normal, né? Então a gente tem o córtex, o principal ponto de entrada é o corpo estriado, né? O núcleo subtalâmico. A gente tem o núcleo subtalâmico, essas flechas vermelhas são flechas excitadoras, né? E as flechas azuis são as flechas inibidoras. Então a gente observa que o circuito funciona normalmente, né? O subtalâmico estimula a substância nigra pega esse estímulo, regula esse estímulo, libera pro putame, do putame a gente vai passar pelo globo pálido e pela substância nigra reticular, né? Aqui a gente tem a substância nigra compacta. No caso da doença de Parkinson, então a gente tem esse estímulo inicial pelo córtex, passando pelo núcleo subtalâmico, e aqui a gente vai ter uma estimulação maior do núcleo subtalâmico por sobre o globo pálido e a substância nigra reticulada, né? E no momento em que a gente tem esse estímulo à substância nigra compacta, essa é exatamente a estrutura em que falha e não consegue liberar sua dopamina para poder regular essa alça aqui do eixo, né? A alça que vai passar pelo putame para descer para o globo pálido e para a substância negra reticulada. Então, esse autoestímulo de globo pálido e substância negra reticulada vai produzir um autoestímulo inibitório para o tálamo ventrolateral. Tá? Tálamo ventrolateral. Então, se a gente inibir muito a função do tálamo, o tálamo não consegue participar dos sistemas motores corticais e aí deixa esse eixo desregulado, certo?
porque ele foi inibido excessivamente. Essa é a explicação básica do que a gente tem, né, sobre aí a fisiopatologia, do que está acontecendo com as vias que a gente já conhece do funcionamento dos gânglios basais. E aí a gente finaliza aqui a nossa discussão, né, por mais que não finalize a leitura, mas finaliza a nossa discussão com o tratamento da doença de Parkinson, né. E aí, como muito conhecido, o levodopa é o tratamento de eleição para a doença de Parkinson, e ele é um precursor da dopamina. E por que não injeção de uma dopamina direta? Porque a dopamina não cruza a barreira hematoencefálica, né, BBB, Blood-Brain Barrier. Então, por isso é necessário que a gente utilize um precursor da dopamina ao invés da dopamina de fato. A dopamina é administrada junto com o inibidor da monoaminoxidase, né, para evitar o metabolismo do levodopa, não da dopamina, mas do levodopa, porque a gente tem enzimas que vão, a monoaminoxidase, por exemplo, é uma enzima que vai metabolizar o levodopa antes que ele atinja o seu alvo. A gente, nos Estados Unidos, ela é combinada com carbidopa, que é um inibidor da dopa descarboxilase, né? Para a gente inibir o metabolismo de fato da medicação que a gente precisa que chegue numa estrutura específica do sistema nervoso central. E a levodopa segue sendo o tratamento sintomático mais eficaz, né? A gente está tratando o sintoma, ele não é modificador de doença, mas ele é modificador da progressão do quadro, né? Então, tá tratando o sintoma e uma maneira, na verdade, de tentar intervir na progressão da evolução clínica de um quadro de doença de Parkinson. É uma medicação que se descontinua depois de um tempo, porque os receptores para a dopamina, né, eles vão acabar sofrendo o que a gente chama de vício, né, o que a gente chama de dessensibilização. Então a gente tem uma quantidade específica de receptores, esses receptores deixam de ser sensibilizados por aquela quantidade específica de dopamina, e como a gente não tem uma alça de regulação, né, porque é uma dopamina que está sendo injetada de fora para dentro do organismo, a gente não tem uma alça de retroalimentação com relação à acetilcolina, então a acetilcolina não respeita os níveis de levodopa que estão sendo injetados naquele organismo, né? Então, o paciente, traduzindo tudo isso que eu disse, o paciente ele começa a precisar de mais e mais levodopa, que é o precursor da dopamina, e chega um momento em que os efeitos colaterais da ingestão de certas doses do levodopa vão ser mais maléficos, né, ao paciente, ao doente, do que os efeitos benéficos que ela vai produzir em si, que são de fato as reduções dos tremores e a melhora na marcha. Mas a melhora do paciente, sobretudo o paciente inicial, esse que se apresenta com o quadro que é específico para a doença de Parkinson e melhora com a administração de levodopa, é magnífica. Então, eu assisti alguns vídeos sobre a melhora da marcha desse paciente, e é uma marcha que fica limpa, um tremor some, e é um medicamento que melhora muito a qualidade de vida desse doente, com certeza. Né? Aí há alguns outros estudos, né, sobre utilização de agonistas dopaminérgicos, utilização de inibidores da monoxidase de tipo B, que vão ajudar a gente trabalhar com levodopa, por exemplo, inibidor de alguns outros algumas outras substâncias que vão metabolizar a levodopa. A gente tem algum estudo sobre tratamento com neuroproteção, apesar de não ser modificador de doença, ele diminui um pouco a velocidade de progressão do quadro, né, a taxa de progressão do quadro. E o tratamento cirúrgico, que é o DBS, Deep Brain Stimulation, né, onde um cirurgião ele vai lá
no, 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 no núcleo subtalâmico, né? E estimula, hiperestimula essas estruturas, hiperestimula o núcleo subtalâmico e hiperestimula o globo pálido interno. E com isso a gente tem uma menor interação dessas duas estruturas para com o, o núcleo ventrolateral do tálamo, e o tálamo consegue exercer sua função ali um pouco melhor. Tem bastante estudo sobre esse tipo de abordagem, é bastante interessante, na verdade, Deep Brain Stimulation, né? Estimulação cerebral profunda, e há de se pensar bastante sobre isso. É uma opção terapêutica bastante interessante. Tem bastante. Então, a construção aqui de, de esquemáticas para o tratamento de doença de Parkinson é bastante grande, né? No fim, aqui a gente tem um algoritmo para o tratamento da doença de Parkinson. Então, doença de Parkinson, intervenção farmacológica, teve resultado significante, sumiram as apresentações do paciente, as manifestações clínicas do paciente, não sumiram, a gente investe numa lançar mão de levodopa, né, lançar mão de uma intervenção farmacológica. Se também adicionada essa intervenção com levodopa, a utilização de algum medicamento para neuroproteção, né? Esse paciente tem discapacidade funcional? Não. Então a gente vai continuar observando a discapacidade funcional desse paciente. Ele tem discapacidade funcional? No início a gente faz só neuroproteção, e aí sim, né? E aí sim entra com levodopa, né? Ou com agonistas dopaminérgicos, certo? Ou um tratamento por combinação, com o levodopa mais os agonistas dopaminérgicos, inibidores de monoaminoxidase, inibidores de outros metabólitos, né? Metabolizadores dessas duas substâncias, né? Da dopamina e dos precursores de dopamina. E, num último momento, a última opção terapêutica é cirurgia mesmo, é o DBS, né? Deep Brain Stimulation. Então, depois de observar depois da gente fazer o caminho com todo esse algoritmo, né? Num último ponto, a cirurgia ela pode sim ajudar o paciente a melhorar essa qualidade de vida.